É, a live tava gravando, caiu 3, 4 vezes. Então, o que eu tava falando, né? Sobre a live de hoje, né? O que será, né? O segredo do feminino saudável. Então, por que, né? A gente tá começando desse jeito. Eu quero me apresentar primeiro. Sou Tanessa Oliveira, a terapeuta sistêmica hoje. Hoje eu tô atuando só como terapeuta, mas já atuei 18 anos da minha vida como chefe de cozinha. E para abordar esse tema dessa live como feminino, antes de chegar no feminino saudável, eu preciso que você tenha uma mentalidade. E eu preciso de um propósito aqui. Um propósito com vocês que vocês entendam o que é um feminino saudável. Como que é estar nesse lugar. Você não consegue ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Então, para você chegar nesse feminino saudável, você tem que ocupar o seu lugar. Então, para isso, eu peço você centre, você venha e absorva o que tem para absorver hoje. A live vai ficar gravada, então não se preocupe. Se você tiver que fazer alguma coisa, fazer almoço, tá no horário meio difícil, né? Vamos acertar esse horário também. Será abordado, né, o feminino, será abordado saúde mental, autoconhecimento e mentalidade. A gente já começou falando, né? Para você criar um feminino saudável, você tem que criar uma mentalidade. Então, tem quase 2 meses que eu não faço live, por achar que eu não estava pronta ainda para servir de uma maneira que eu tinha um propósito com isso. Qual que é o propósito de hoje? É vocês entenderem que realmente a gente precisa estar no nosso lugar saudável para a gente poder cuidar de uma pessoinha que só a gente entende ela. E por isso, né, eu quero falar da Tanessa de 2 anos atrás. A Tanessa de 2 anos atrás era uma pessoa que já estava no autoconhecimento, já entendia vários movimentos sistêmico, reiki, entendia vários espiritual, entendia vários processos, mas ela não colocava em prática. Porque há 2 anos atrás eu ainda não entendi que tudo que eu estudava primeiro tinha que servir para mim. Eu tinha que me curar naquilo para que eu pudesse mostrar para o outro como é o caminho. E há 2 anos atrás eu comecei essa jornada, né, de entender meus processos, de entender os lugares que eu estava, não me faziam bem, né? Trabalhei 18 anos num lugar, né, totalmente masculinizado, né, pela pressão, pela o jeito que as pessoas tratavam dentro da cozinha. E nesse lugar eu me feri mais ainda, porque eu não sabia lidar comigo e nem com o outro. Então, eu era chefe agressiva, passivo-agressivo, né? Guardava tudo. E quando soltava era quase um dragão soltando aquilo tudo, espejando nas pessoas. Então, dali, quando realmente eu entendi que o processo terapêutico e o autoconhecimento tinha que servir para mim primeiro, foi daí que caiu a chave. Cara, se não serve pra mim, pra que eu vou no Instagram? Pra que eu vou falar pras pessoas? Faço terapia. Pra quê? A pessoa vai falar pra quê? Né? Pra que se conheça na terapia. Então, eu tive que entrar num processo totalmente meu. E há 2 anos atrás, eu tava na Austrália. Eu tava vivendo uma outra realidade. Eu tava em outro mundo, né? Que lá o mundo é muito, muito, muito assim, acelerado. E nesse momento eu me vi assim, ou eu faço isso agora, eu ainda vou demorar mais anos para entender tudo isso. E parar de fazer pro outro, sabe? Jogar pro outro primeiro. Ai, aprendi aqui, vou aplicar lá na terapia, vou aplicar com aquela pessoa, vou aplicar com aquele cliente. Não, eu vou aqui, vou entender, vou aplicar em mim primeiro, vou entender todos os processos e aí sim eu vou poder expandir e poder servir o mundo, né? E aí eu comecei. Há 2 anos atrás eu entrei numa mentoria que me transformou realmente. Transformou esse lado meu, que eu achava que o meu feminino, eu era mais masculina, por trabalhar em cozinha, eu era mais masculina. Eu era totalmente traumatizada. E isso não tinha jeito. Ah, sou traumatizada mesmo, vou levando a vida assim, né? Deixa a vida me levar. E nesse processo eu entendi uma coisa,
que eu não podia deixar levar por muito tempo aquilo, porque aquilo ainda eu estava ferindo as pessoas, né? E aí eu entrei num processo assim que eu não me relacionava, que eu não estava prosperando mais, porque eu comecei a juntar coisas dentro de mim e eu não sabia para quem, né, soltar, porque eu estava muito sozinha. O autoconhecimento, ele fez um processo comigo também, de rever todas as minhas amizades, de rever quem eu era e rever os lugares que eu estava entrando, até os trabalhos. Ah, então eu não vou poder trabalhar? Não, eu estou falando disso. É que você começa a rever tudo. E aí eu comecei a rever tudo isso. E eu falei assim, cara, eu não posso servir ainda enquanto eu não entender o que está acontecendo. E foi daí que nos stories, né, do meu Instagram, tá, né, se você correr lá, você vê nessa live, você vai ver que eu comecei um movimento há um ano atrás, chamado Cura-te. E esse movimento me transformou totalmente. Como eu vi o outro, foram 11 mulheres ali naquele processo, e como eu via que aquelas mulheres, o que elas precisavam. E como ainda não tinha posicionamento, não tinha pulso firme, ou, sabe, era terapeuta mesmo, assim, eu já estava formada em várias formações, mas eu ainda não me sentia, assim, posicionada no que eu queria falar. Então, eu coloquei nessa jornada tudo aquilo que me fez mudar até chegar àquele ponto. E quando eu vi, né, que a gente começou a tratar, porque eu via, né, que todos os movimentos de jornada não cuidava da criança interior. A criança interior a gente cuidava uma semana. E aí eu falei assim, não, eu vou criar um movimento que a gente vai olhar só para essa criança. E esse movimento durou quase 2 meses, porque muitas paralisaram, porque elas não conseguiram ir até adiante por causa dos traumas delas, por causa das coisas que vinham, a diversidade, trabalho, um monte de coisas, e ainda estavam em meio ao carnaval. E isso deixou aquelas crianças, né, que elas não entendiam o movimento, e deixaram elas naquele movimento de ai, que raiva disso, que raiva que eu tô fazendo isso, perante o carnaval, sabe? Então elas mesmo ficaram com raiva. Muitas me mandaram mensagem falando, eu tô com raiva. Cara, você podia ter aberto esse movimento depois do carnaval, na quaresma. Aí eu falei assim, eu acho que o movimento está no movimento certo, porque eu quis assim. Eu acho que você tá com raiva, mas essa raiva é de você adulta ou da sua criança? E aí a gente começou. A partir desse momento, assim, que eu coloquei, a gente começou um movimento de verdade. Porque até elas entender, tinha a mentalidade que elas não conseguiam acessar. Porque elas tinha várias ali que já entraram em vários movimentos. Tem umas que já foram até colegas de sala minha de movimentos. E aí elas não entendiam o que estava acontecendo. Foi quando a gente ficou olhando para aquela criança. Olha para ela tá com raiva. Sabe, fevereiro para uma criança é tempo de férias, de folga, de curtir. E ela não quer fazer os exercícios. Quem tem que fazer os exercícios é o adulto. Ela só quer curtir. E daí eu apresentei para ela o softcore, um caderno todo terapêutico, né, que eu uso até hoje, que eu desenho, um caderno terapêutico, a vela que traz esse feminino, né, a gente trouxe o boneco, projetor, onde a gente projetava a nossa criança e dormia com ela. Então foi um processo muito lindo. E muitas delas ali continuaram vários processos comigo. E elas se transformaram. Tem uma que continuou o processo, fez mentoria sistêmica comigo e ela não parou. Ontem ela estava no Protagon, assim, sabe? De tanto que ela gostou do movimento. E ela queria o movimento dela, sabe? E cada um, né, a sua escolha. Né? Porque o sistema, você tem que olhar, mas tem uma hora que você tem que expandir. Você tem que deixar e parar de assumir a responsabilidade dos ancestrais e ir para a vida. E foi isso que ela começou a fazer. Há 2 anos atrás, eu era uma Tanesa. Há 1 ano atrás, eu era uma outra Tanesa.
há 3 anos atrás, né? Eu sou outra, Tanês. Então, a cada período, a gente tem que evoluir junto com aquela idade nossa. E muitas das vezes, quando a gente não entende sobre autoconhecimento, a gente está na nossa idade de infância. É por isso que a gente não prospera. É por isso que a gente não faz dinheiro, né? É por isso que a gente não tem a vida que a gente quer ter. Porque a nossa idade mental não bate com a idade corporal, que não e bate com a idade de alma. Quando essas 3 idades sincronizarem, é que a gente prospera na vida. Então, quanto tempo você vai demorar para atingir a sua idade, a sua maturidade? Por isso que eu falo muito aqui nesse Instagram, autoconhecimento, saúde mental, mentalidade, são as 3 formas que a gente encontra de achar, equalizar essas 3 idades com a mesma idade que a gente tem. É por isso que você vê muita gente prosperando rápido, muita gente fazendo dinheiro na internet, você fica com raiva. Por que eu não? E você vai ver muita gente da saúde mental fazendo dinheiro muito rápido, porque eles vão acessar essas idades com muito mais agilidade. O que você tem que fazer para atingir essas idades? Você tem que cuidar da sua criança interior. Você tem que cuidar da sua vida. E você tem que desabrochar o seu feminino ou o seu masculino. Porque quando você é mulher, você tem o feminino com um pontinho masculino. Só um pouquinho. Quando você é homem, você tem a polaridade masculina com um pontinho feminino. E esse pontinho você tem que usar. E muitas das vezes, quando a gente está no feminino, vou falar do feminino, depois eu falo do masculino. Quando você está no feminino que não está saudável, você é feminista, você vai contra os homens, você acha que só assim mesmo e não vou mudar, você passa por cima da vontade dos outros, você não entende o tempo de presença, você não tem atenção aos detalhes, você não consegue observar ao seu redor. Sabe por quê? Quando a gente começou lá nos Homo sapiens, lá quando a gente começou a criação, que a gente começou a plantio, a caçar para comer, a mulher ficava ao redor, cuidando do ao redor. Não quer dizer que ela não trabalhava e o homem trazia a caça. Isso quer dizer que ela ficava em casa, ela cuidava do plantio, ela cuidava da casa, ela cuidava das frutas, das verduras. É isso que acontece quando a gente usa o nosso feminino. Feminino. O feminino é feito por lar, para cuidar, para poder atrair, para poder embalar, para poder, sabe, ter amorosidade. O masculino é para fora, para o mundo, para caça. Ah, e quem que é o provedor dessa família, então? Os provedores são os dois. Um provê aquele sustento que a mulher não consegue ir no externo, ela só consegue ir ao redor. Uma mulher, quando ela está gestando e quando ela ganha o neném, ela consegue trabalhar? Ela consegue fazer isso? Não, ela tem que estar só para a criança. E demora quase 7 anos para essa mulher sair desse porpério. Porque quando essa criança faz 7 anos é que ela consegue se olhar como mulher de volta. Porque a criança com 7 anos já tem autonomia, ela já tem um corpinho formado, ela já faz as coisas. Enquanto isso, essa mulher ainda está introspectiva, só está para o bebê, só tá nessa simbiose. Então, muitas das vezes, a gente usa, né, o masculino tem que prover. E esse homem tem que sustentar a casa, eu sou mulher. Não é bem assim. Os dois provêm a casa. O homem traz a segurança. E a mulher traz aquela estabilidade, aquele acolhimento. Então a gente foi ensinado totalmente errado sobre feminino e sobre masculino. Ou nem foi ensinado. Muita gente pode estar aqui e nem saber o que é isso, essas polaridades. Quando nós mulheres aumentando o nosso feminino, a gente fica mais sensitiva, com atenção aos detalhes.
É por isso que muitas das mulheres estão aceleradas. Estão no movimento de... Ai, tem que fazer porque o masculino dela tá elevadíssimo, o feminino dela tá todo aqui, preso. E aonde a gente aprende a ser feminina? Na nossa casa, com a nossa primeiro feminino, nossa mãe. E se você é mais masculina, se você se considera, você tem ferida com a mãe. Essa ferida, como que ela acontece? Ela acontece de um modo que você não compreende dessa forma. Muitas mulheres que cresceram com a mãe, a gente olha, a gente tem o mesmo órgão, as mesmas coisas. E a gente começa a parecer muito com a nossa mãe. O que acontece quando acontece a separação, que a gente é ferido? A sua mãe te feriu de alguma forma, te rejeitou ou te abandonou. E aí você começa a ruptura do feminino. Você olha e vê aquilo, eu não quero ser igual a você. Por mais que eu pareça, o meu corpo é igual ao seu. E é aí que a cagada tá feita. A partir do momento que a gente fala que não quer ser igual a ela. É aí que a gente se parece cada vez mais com essa mãe. E aí vem as lealdades. Aí vem os padrões. E repetitivamente, eu não quero, eu abomino. E o que você faz quando você abomina uma coisa? Você atrai para você. Então é olhar para essa mãe e falar assim, sim, eu me pareço muito com você. Mas hoje eu posso fazer o meu caminho. Hoje eu posso seguir o meu caminho. Eu posso fazer um pouco diferente, mãe. É daí que vem o feminino saudável. Quando você faz a sua escolha e ocupa o seu lugar. O feminino saudável não é você cuidar das unhas, dos cabelos, isso é autoimagem. Isso é amor próprio, isso vem do feminino também. Mas se você não viu sua mãe se arrumando, cuidando dela, geralmente você não modela isso. Porque a gente só aprende de 3 formas. É quando a gente é projetado para isso, quando a gente modela e quando a gente compara. Então, se você não viu, não tem comparação, não tem um feminino saudável, você vai modelar o feminino ferido, que é aquela mulher amargurada, que não acredita que um homem forte vai aparecer, que os homens têm a sua forte no silêncio deles. Você não acredita que o masculino é alguma coisa boa, porque foi implementado no seu íntimo que isso não é bom. E um feminino que não é saudável, ele não consegue cuidar da sua criança interior. Ele não consegue olhar e falar, vou cuidar de você, eu vou te dar todos os nutrientes que você precisa para que a gente tenha uma vida adulta saudável. E como que a gente equaliza a saúde mental, a saúde de alma e a saúde a idade mental, a idade corporal e a idade de alma? Quando a gente começa a entender que esse feminino deu o suficiente, a vida, todo mundo já ouviu sobre isso no sistema, mas não é só isso. É você deixar sua mãe com o que é dela e pegar o que é seu. O que é seu da sua mãe? Tem coisas boas no seu feminino. Tem coisa boa na sua mãe. É só você olhar mais de perto e ver o que ela tem de bom. Senão não teria, a sua vida não teria continuado. Honrar pai e mãe não é amar. Não é idolatrar. Idolatrar e amar a mãe, querer fazer e salvar ela, isso é amor à beira do abismo. É eu por você, mãe. Muitas mulheres acontece isso que aconteceu comigo, porque eu vi minha mãe sozinha, abandonada. E eu falei assim, eu vou ser o seu único e primeiro amor. E a gente ocupa aquele lugar. Meu lugar de masculino é porque eu ocupei o lugar do meu pai biológico. Porque aquele lugar estava vago. E naquele momento que a minha mãe foi abandonada, meu pai não quis assumir, sumiu. Ela falou assim, eu e você, Tanessa, contra o mundo. E eu adorei ocupar esse lugar. E eu ocupei com muito, até aos 33 anos eu ocupei esse lugar. Eu dava tudo que me faltava para minha mãe, eu dava.
Eu não olhava pra mim. Eu sempre olhava pra ela, pra ela, pra ela. Eu sofria com ela. Foi quando eu entrei numa verdadeira imersão que eu falei assim, cara, ela é minha mãe, ela me deu a vida. Mas eu não preciso viver em honra e lealdade a ela, aos padrões repetindo. Eu posso fazer uma história diferente. Mas eu vou te dizer a verdade, esse é um movimento de alma. É um movimento lento. É um movimento que você olha assim, você não tem paciência com a mãe, você não tem paciência com o pai, você não tem paciência. E é nesse momento que você olha, eu tô fazendo coisa errada. Honrar não é tá ali cheirando, não é tá junto e misturado. Honrar é você ser feliz na sua vida amorosa, financeira. Então, para você ter um feminino saudável, você tem que fazer as pazes com o primeiro feminino da sua vida. A sua mãe. Ah, tá, Nessa, eu vou ter que ir lá procurar minha mãe. Mãe, me abraça, me ama. Eu não tenho contato com ela, eu não conheci minha mãe biológica. É fazer as pazes com você, porque a sua mãe vive em você. É fazer as pazes com a sua autoestima. É fazer as pazes com você. E como que eu faço isso? Só com a terapia, só com o autoconhecimento, só com saúde mental você pode fazer isso. E muitas pessoas fogem disso o tempo todo. Se você não tem um feminino saudável, você não consegue acolher sua criança. E aí, essa criança não fica bem, para que o adulto fica bem, para você equalizar a sua idade alma com a sua idade corporal, com a sua idade mental. E é por isso que a gente continua procurando em workshop, em constelação, em movimentos que a gente vai sair daquele lugar. A gente só sai daquele lugar quando a gente entende que a gente tem que equalizar a nossa criança interior, nosso adulto e a nossa vida com isso. Aí a prosperidade nos alcança. As pessoas prósperas, as pessoas abundantes, as pessoas que estão nesse propósito de saúde mental, elas vão prosperar porque elas estão equalizando as suas almas. Eu demorei muito tempo para entender isso. E quando eu entendi, eu fiz algo bom. Eu tô aqui numa live, eu tô soltando isso. Eu tô fazendo esse movimento. Porque é mais forte do que eu guardar pra mim só meus ensinamentos. É mais forte do que eu querer falar assim, eu vou fazer minha vidinha. Eu não consigo. Eu tenho um propósito. E há 1 ano atrás, o Cura-te nasceu desse propósito. Só que eu não entendia. Porque a minha idade alma, a minha idade mental e corporal não estavam equalizadas. Agora elas estão começando a equalizar. A minha alma está olhando para isso. Para minha criança, sabendo que as emoções têm que ser gerenciadas, não controladas. E cada momento da vida a gente tem que fazer uma gestão. A nossa gestão da nossa criança, a gestão do nosso adulto, a gestão da nossa vida financeira, a gestão da nossa vida como adulto, a gestão da nossa riqueza. Se a gente não tem a primeira gestão, que é cuidar, né, gestar. Quando você está gestando uma criança, você não faz esse processo de gestação e essa criança sai de você, você cuida dela, cuida da comidinha dela. É a mesma coisa que a gente tem que fazer para nossa criança interior. É a mesma coisa que a gente tem que fazer para o nosso adolescente interior, para o nosso adulto interior. Porque tudo está dentro da gente, tudo é com a gente. Tudo que a gente quer lá fora, riqueza, viajar e ter uma vida próspera, uma profissão, está no nosso poder, no nosso domínio, no nosso pegar. Não está fora, não está no outro. Meu marido tem que mudar para que a gente prospere. Não, você muda e o seu marido muda. Você muda, os seus filhos te veem mudando. E essa é a mudança que você quer no mundo, a sua. Seja a mudança que você quer no mundo. Pode ser, Dalai Lama fez essa frase há quantos milhões de anos atrás? E ainda a gente fica pecando. Ai, não é pra mim, não posso pagar, não posso ir, não posso fazer. Cara, então, se não for agora, vai ser quando? Você fazer um milagre da sua vida acontecer? Se não for agora, vai ser quando? Lá na Bíblia tá lá, amai-vos aos outros como eu vos amei. Muita gente usa essa parte da Bíblia para falar sobre o amor próprio. Mas a gente vai lá e entende totalmente errado, deturpado. É amar você primeiro e depois o outro. Falar não pro outro é falar sim para você, é esse movimento.
Para você ter esse movimento na sua vida, você tem que ter saúde mental. Autoconhecimento, que vem da autonomia, de tomar decisões por si próprios. Eu me conheço. Eu sei se eu for me colocar num lugar errado, eu vou me ferir. Eu me conheço. Eu tenho autonomia sobre mim. Se alguém falar desse jeito comigo, eu vou reagir de uma forma. Eu vou engolir. E esse engolir, eu vou trazer para o meu corpo doenças, traumas, ansiedade. Isso é autoconhecimento. Mentalidade. Você só vai conseguir prosperar quando a sua saúde mental, o seu autoconhecimento estiver alinhado. Na hora que você alinhar, você consegue ter mentalidade de olhar para sua finança, colocar tudo no papel como adulto e falar, eu vou resolver isso. Eu tenho problema com o financeiro, eu tenho problema com o dinheiro. E qual que é esse problema? Você gasta demais? Você é impulsivo? Aí você entende por que você é impulsivo. Porque você está querendo suprir uma emoção com a saúde mental. Cara, eu tô comprando isso porque eu preciso ou porque eu tô querendo suprir uma emoção? Ou um trauma? Porque muitas pessoas que compram compulsivamente teve rejeição na vida. Para ela ser aceita, ela compra. E o abandono vem da acumulância. Se eu não consigo comprar, eu vou comer tudo que tem. Aí vem a compulsão. Quando você entende, no Cura, a gente tratou, né? Tem a Gi que tá aí, tratou essas emoções, esses traumas. A gente tratou um por um. A gente olhou 2 meses olhando. Não existe o Cura-te mais. O Cura-te virou um método que é aplicado no meu processo terapêutico. E esse processo terapêutico demora 3 meses. Você precisa de 3 meses para que comece a fazer efeito. É quando eu consigo implementar uma nova habilidade no teu cérebro. Leva 3 meses. É um processo extenso. É um processo que leva tempo. Leva maturidade. Para você começar a equalizar as suas idades. Alma, cabeça, corpo. Para que você consiga prosperar. Já ouviu falar? Corpo, mente e espírito? O corpo guarda marcas. Isso vem de traumas. E aqui tá. O cérebro e a mente e o corpo no trabalho contra o trauma. Para você ter inteligência emocional, você tem que acessar essas 3 coisas. A inteligência emocional é que vai te levar para um caminho de autoconhecimento. O autoconhecimento, não só esses livros que estão aqui, não só essas cartinhas, não só tudo que eu faço, o autoconhecimento vem de autonomia. E para mim ter autonomia para a minha vida, eu preciso entender como que estão minhas emoções lá na saúde mental, lá na terapia. E aí o processo terapêutico é rastrear aonde está esse trauma. A gente fez muito isso no Cura-te. E eu só posso entender e compilar tudo que eu faço no movimento, num processo, quando eu fiz o MPV dele, né? Que é um protótipo, né? De como seria uma jornada minha. Então, eu convidei mulheres que já estavam comigo, já me entendi, já estavam, convidei elas a pagar um preço bem, como fala, simbólico, e convidei outras pessoas para fazer esse processo. Porque tudo que eu vi sobre jornada era sobre rápido. Passou, fez. Jornada é assim. Mas o que hoje você precisa é desenvolver a sua maturidade de cabeça, de corpo e de espírito, de alma, para que você consiga prosperar. E foi nesse método Cura-te, que hoje, antes era um protótipo, hoje é um método, que eu consegui compilar tudo aquilo que eu entendo sobre desenvolvimento humano. E tudo que tem no Cura-te eu apliquei em mim. Tudo que eu aprendi comigo mesma. Não só com os pacientes, mais de 50 pacientes que passou pelo processo do Cura-te, mas comigo. Eu coloquei em mim tudo aquilo que eu estava colocando para fora. E aí sim o método funciona. Aí funcionou. Aí foi aí que eu descobri
Como que eu vou trabalhar no Instagram, com as terapias? Aí entendi meu processo. E foi um processo longo, 7 anos. E só em 2 anos eu entendi o que é, né, autoconhecimento, o que é saúde mental, o que é mentalidade. E hoje eu aplico na minha casa, com a minha família, aos poucos, num processo deles. Não que eu quero curar, eu tenho uma conversa clara com meus familiares e eles começam a mudar. Porque eu tô tão ativada na mentalidade que eles começaram a mudar o ambiente. E assim, a pessoa que tem mais resistência é aquela pessoa que não entende o autoconhecimento, que funciona, que é a saúde mental. Pessoas que vão para terapia só para ir, porque alguém mandou eu ir, não tem autonomia por elas. Quem vai para um processo terapêutico, eu vou porque me mandaram, não tem autonomia sobre elas, mas elas vão ter, porque elas começaram o processo. E para você começar um processo sucinto, um processo que vai durar, um processo contínuo, você tem que entrar na saúde mental. Terapia, processo terapêutico, jornada. Eu vou ser sincero, jornada não é terapia. Mentoria não é terapia. Você precisa ouvir a sua voz. Você precisa entender a sua voz interna. Você precisa entender para que você veio para o mundo. E é só você estando com uma terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, que você vai entender os processos. Porque até você ter consciência, o inconsciente está dirigindo a sua vida. E aí os 3 segredos do feminino para você construir um feminino saudável, primeiro, é aceitar que você está no lugar errado. É aceitar que você tá mal. Que você não consegue movimentar para frente, nem para o lado, nem em direção nenhuma, porque você tá travado. É cair na real, é pedir ajuda. É olhar para você e falar assim, cara, tá evoluindo? Tá acontecendo algo? Por quê? Vou te falar, a gente não para de evoluir, tá? Porque o mundo, ele continua. Ou você tá parado mesmo. Então, o mundo não para de evoluir pra te esperar. Então, tudo vai acontecendo. E tudo vai te levando junto para esse acontecimento. O segundo segredo é honrar o feminino que veio primeiro. É entender que ele é um ser humano comum, como a gente. Só que ele ocupou a entidade mãe para poder. Isso serve até para os homens. Se os homens querem relacionar, se ele trata a mãe dele como qualquer coisa, ele não vai conseguir uma mulher. Porque primeiro a gente tem e depois a gente é. Então, se a gente não é amoroso, saudável com o feminino, o primeiro feminino, a gente não tem um relacionamento saudável. Foi essa chavinha que virou pro meu irmão essa semana que a gente conversando. Porque eu preciso conversar, eu preciso falar disso. E eu falo com ele porque ele tá ali. Tem hora que ele não quer ouvir, porque ele é homem, né? Homem não quer escutar mulher. E aí ele entendeu. Ontem ele já começou os movimentos de mudança. Ele entrou no quarto, pensou, acolheu a raiva dele. Aí já começou a acolher as emoções. Ele tá na terapia, não comigo, graças a Deus, porque eu não tenho esse poder de curar minha família. Eu tenho pontos cegos com ele. Mas ele entendeu que só ele pode modificar a realidade dele. E ele perguntou, mas você não se preocupa? Eu me preocupo muito. Mas só que hoje eu não consigo mais levar para as emoções, eu não consigo mais, como que eu posso te dizer? Não tá na presença, porque eu rezo Pai Nosso todos os dias. O pão nosso de cada dia. Então Deus vai dar o pão do dia, vai dar o movimento do dia e a gente absorver isso, aprender com isso. Isso é estar no feminino também, a presença. Porque quando a gente está no movimento passado, a gente está na culpa, ou no futuro a gente está na ansiedade. Na depressão é passado, o futuro é ansiedade. Mas o presente? O presente de Deus, né? O presente a gente pode olhar para ele e fazer um dia diferente. Eu acordo todos os dias e intuo o meu dia também. O que eu quero, o que eu quero receber, como que eu quero que as pessoas me vejam. O que eu quero fazer? E isso tem mudado muito a minha vida. Estar na presença é feminino. Estar presente no aqui e agora é feminino.
E a terceira coisa é você autoconhecer. Sabe por quê? Nossa mãe, nossos ancestrais, eles não tiveram essa oportunidade que a gente tem. E o feminino, ele precisa falar. O feminino, ele precisa soltar. Freud já diz, né? É na fala que a gente cura. Então a gente precisa falar com alguém. E com alguém especializado, que vai saber te orientar num processo terapêutico. E o que eu quero falar? Se você se sente pronto para entrar num processo, depois dessa live, depois dessa pegada de consciência, a nossa primeira live, amanhã tem outra. Amanhã é a criança interior e o segredo da criança interior. E se você se sente preparado, vem pro processo terapêutico. É um processo de 3 meses, é um processo totalmente baseado no que a gente tá fugindo, luta, fuga. Então tem trauma, tem criança interior, tem mentalidade, tem autoconhecimento. Então a gente passa por essas 3 fases, saúde mental, autoconhecimento e mentalidade, no processo Cura-te. Mas só que o processo Cura-te é uma terapia, é um processo terapêutico, é terapia. Então muitas das vezes você vai andar conforme os seus processos internos, não como uma mentoria que acelera, um coach que acelera. Não, a gente vai vendo os seus movimentos, o quanto você consegue acessar memórias doloridas também. Então a terapia, o processo terapêutico é feito em terapia em 3 fases, né? Acolhimento, processamento e criar novas habilidades. Qual habilidade você quer criar na sua vida? Você quer acelerar ela? Então você vai criar habilidades com o processo terapêutico. E esse processo é o meu queridinho. É o processo onde que eu implemento o que deu certo há um ano atrás, que eu fui lapidando o Cura-te, né? O processo terapêutico, ele é o método Cura-te, onde eu apliquei em 11 mulheres. Mais de 11 mulheres, numa terapia online, né, ao vivo, com 11 mulheres. Mas o processo Cura-te foi aplicado em 50 pessoas. 20 delas prosperaram muito na vida. E com muito amor, que eu lanço, né, esse processo onde que ele realmente funciona. Ele funcionou em mim. Hoje eu vivo totalmente diferente. Com o meu feminino equilibrado, com entendendo o que é feminino de verdade. Entendendo que eu não consigo resolver o problema do outro, eu sou o meu. O outro eu ouço, eu tenho a escuta presente. Eu não posso salvar ninguém, eu tenho meus 50%. Então é assim, cada momento que você vai ultrapassando, cada fase, você vai equalizando a sua idade com a alma, com o corpo e com a mente. E é aí que vem a prosperidade. Enquanto você tiver com emoções reprimidas, com a sua criança ferida e com o seu adolescente traumatizado, por bullying, por várias coisas que acontecem na vida do adolescente, o seu adulto interno ele não vai aparecer. Porque a gente tem ego, a gente tem um monte de coisas que impede o nosso processo de evolução. E se você quer evoluir 10 anos em um, vem processo terapêutico. É onde eu te mostro o caminho que você tem que seguir. E o caminho é só um. E o caminho te leva a você. Sabe? Tudo começa com você. Aí você consegue mudar ao redor. Eu vou tirar uma cartinha. Essa cartinha ela tem 3 cores. Rosa, salmão e azul. Qual cor que vocês querem, eu começo a tirar aqui. Não, eu vou passar a mão aqui, porque eu não tirei elas antes. Eu vou passar a mão aqui. Trazer toda a energia do meu feminino, da minha intuição, para o momento aqui agora. Ó, tiramos azul. Você está sendo amparado por seres angelicais neste momento. Não importa o desafio que você esteja passando, tudo terminará melhor do que você pode imaginar. A espiritualidade apenas pede para você ter mais fé e alimentar os seus pensamentos com crenças positivas. Qual crença você está alimentando? Igual hoje, eu acordei totalmente, espiritualizada, fiz reiki. Bastou
Eu movimento assim, eu já saí do coisa, aí na hora que eu entrei na live, eu intuí de novo esse movimento de calma, centramento. Porque é assim, é atenção plena a todo momento. Eu uso técnicas comigo que eu uso lá no processo terapêutico, que é o Mindfulness. É atenção plena, é atenção ao movimento. Porque você pode acordar no namastê e dormir não vai se fuder. Mas depende do movimento que você quer. Então, se você manter esse movimento de cura, de coisa saudável, você consegue mudar a realidade de sua vida. Não vai ser no primeiro dia que você vai aprender isso. É todo dia. É um exercício diário de entender que você tem dores, mas você não precisa apontar para os outros. Você pode, tá tudo bem, eu posso me acalmar, não se culpar por ter feito errado. É isso que é gerenciar as emoções. É saber o momento de se acolher. É saber o momento de parar, de nadar contra a maré, e ir a favor dela, e deixar o rio fluir, né? É o pão nosso de cada dia. E é assim que a gente termina essa live. Um beijo e até amanhã com a cura, com a criança saudável. Beijo, bom dia.